E mais importante que falar sobre o assunto é refletir sobre: será que a Globo realmente é contra o racismo? Será que por ter lançado essa nota em momentos em que o debate deveria estar mais voltado à política, a Globo realmente se posiciona contra o racismo no Brasil? Mas antes de mais nada, qual que é o conceito social e popular de racismo? Eu não estou falando do crime de racismo, que é aquela ideia de negar às pessoas acesso a determinadas coisas, por exemplo, acesso a um elevador, acesso a um serviço, por causa da raça. Isso é o crime de racismo. Não, eu estou querendo conversar com vocês sobre o racismo na sociedade, porque isso é uma coisa que está impregnada na nossa cultura, isso é uma coisa que já faz parte de todos nós, só que as pessoas não conseguem identificar o racismo, principalmente nelas próprias. Será que você é racista e levanta a bandeira contra o racismo, mas no fundo, você é um racista? Você sabia que o Brasil, assim como vários países ao redor do mundo, criminalizam o racismo não para proteger os negros, mas para proteger raças como, por exemplo, os judeus? Vocês sabiam que o mérito por ter transformado o racismo, o preconceito racial, em crime em praticamente todo mundo, não é dos negros, é dos judeus e outras raças? O que eu quero dizer para vocês é que os afrodescendentes estão tão distantes de serem representados que as leis que representam eles no Brasil e no mundo não foram feitas para proteger os negros, foram feitas para proteger outras raças, e os negros vão naquilo que a gente chama de carona. Mas agora eu gostaria de conversar com vocês partindo pelo pressuposto de que isso não é uma forma de desviar a atenção do público à reforma da Previdência. Vamos fazer de conta que o que está sendo discutido hoje sobre racismo é porque realmente a Globo teria alguma intenção de se manifestar contra o racismo e mostrar para a sociedade brasileira que ela é contra o racismo. Será que você acredita nisso? Vamos pensar primeiro como que o racismo acontece. Todo mundo acha que o racismo só acontece no momento em que uma pessoa grita "Ô negão!", então a pessoa fala de dentro do carro, faz isso é porque é preto. Mas será que é só nesse momento que o racismo social acontece? Eu não estou falando do crime, eu estou falando do racismo de verdade. Imagina que você está numa determinada circunstância e você tem a oportunidade de contratar uma pessoa para trabalhar para você. Você é empresário. Então você tem duas pessoas extremamente compatíveis com a vaga. Só que uma delas é negra. Agora eu quero que você reflita, sem hipocrisia, indiferente da raça que você é. Você contrataria o negro? Às vezes, mesmo sendo negro, você não contrataria o negro porque você sabe que a aceitação social do branco é muito maior. Você monta uma empresa, você sendo negro, mas você coloca um balconista branco, porque você tem consciência de que a sociedade compra mais e acredita mais no branco. E quem constrói esse tipo de cultura? Para quem que esse tipo de coisa é feito? Porque vamos raciocinar. Nós temos uma sociedade que é até hoje escravocrata e essa sociedade ganha com isso. Gente, as pessoas que querem manter os negros distantes de várias coisas que eles hoje têm muita dificuldade para conseguir, elas se veem concorrentes dos negros. Então quem ganha com isso são as classes brancas que querem realmente manter os negros como serviçais. Isso não acontece de forma inconsciente. O nosso racismo acontece de forma inconsciente. Quando a gente encontra numa rua deserta, uma rua escura, com um negro, a gente tem medo, porque isso é inconsciente. Até um negro que encontra com outro negro na rua acaba tendo medo, porque isso é uma cultura que foi criada ao longo de muito tempo e foi impregnada na cabeça da gente. Isso acontece de forma inconsciente. Você chega num supermercado, por exemplo, e vai comprar, tem dois atendentes, você vai no atendente branco, porque está impregnado na sua cabeça inconscientemente que você vai ser mais bem atendido por um atendente branco. Isso é inconsciente. Mas quem faz isso acontecer, não faz isso acontecer de forma inconsciente. Quem faz isso acontecer de uma forma muito bem elaborada e trabalha minuciosamente para manter o negro na escravidão. Nós estamos falando das elites brasileiras, das quais a Rede Globo é a maior propagadora de racismo. A Rede Globo pode ter se manifestado contra o racismo do tal VAC dentro do carro,
para querer dizer para a sociedade que é totalmente contra o racismo. Mas agora você imagina que nós moramos num país onde desde crianças nós assistimos novelas da Rede Globo mostrando que o negro está associado a vida ruim, que o negro está associado a serviço pesado, que o negro está associado à criminalidade. Você acha mesmo que essa programação mental que a sociedade recebe ao longo de todos os dias está sendo feita de forma inconsciente? Você acha que a Globo coloca uma determinada criança negra para matar uma outra pessoa numa novela de forma inconsciente? Você acha que durante vários anos a Globo coloca negros trabalhando como empregadas domésticas mal pagas, ou então um negro que rouba na casa da patroa, ou então um negro que só serve para ser o motorista da madame? Você acha que isso acontece de forma inconsciente? Você acha que lá, numa emissora onde a maioria das pessoas são extremamente capacitadas para fazerem roteiros e comunicar com o cidadão brasileiro, comunicar com a população, eles fazem isso tão somente porque eles tiveram, digamos que um lapso do acaso e estão perpetuando a situação de racismo no Brasil através da programação mental das pessoas para a aceitação do status quo. Quando eu falo aceitação do status quo, o que eu falo é o seguinte, gente. Imagina que uma criança negra nasce no Brasil e já cresce assistindo ela sendo representada na televisão brasileira como ou subemprego, ou como criminalidade, ou como submissão. Essa criança já tem 80% da motivação para procurar uma coisa maior cortada só nesse momento. Porque a programação mental já começa mostrando para essa criança que ela não nasceu para vencer. A raça dela não vence. E agora vamos pensar nos brancos. Os brancos assistem televisão todos os dias e o que eles veem na televisão brasileira, seja noticiário de jornal, seja televisão, dramaturgia, tipo as novelas da Globo, ou até mesmo nos filmes americanos. A maioria das coisas que a gente vê é que o negro trabalha mal, é que o negro é pilantra e é que o negro rouba, mata, é criminoso. Você acha que o medo que o cidadão brasileiro tem, às vezes, de contratar um negro ou de fazer negócios com o negro, vem de um racismo interior que surgiu do nada? Com toda sinceridade, vem de um racismo interior que surgiu do nada. Sim, não, isso é programação mental que é feita de forma consciente pelas emissoras de televisão, exatamente para criar essa situação escravocrata no Brasil, para permitir que fazendeiros tenham escravos nas fazendas, para continuar fazendo serviço pesado, para permitir que as patroas e madames continuem tendo empregadas domésticas para fazer o serviço da casa, para permitir que as ruas tenham faxineiros negros, para permitir que essa situação racial continue no Brasil. E não pensa que é só no Brasil, não. Isso acontece ao redor de todo mundo. Aí pega um noticiário, pega anúncios de emprego. Eu gostaria que você procurasse aí na internet anúncios de emprego. A primeira coisa que aparece é o racismo estampado. Precisa-se de balconista de boa aparência. Isso está querendo dizer que precisa-se de balconista branca e loura. Entendeu? Aí, muitas vezes, você vai olhar quem está por detrás de um anúncio desse, trabalhando escondido da população e manuseando dinheiro, é um negro bem-sucedido, que sabe que se ele tentar dar oportunidade para a própria raça, para trabalhar na linha de frente, a sociedade não vai aceitar, porque a sociedade foi programada para não aceitar. Então, o que eu quero dizer para vocês nesse momento é que o racismo existe, quase toda a população é racista, só que não é toda a população que é culpada por ser racista. Essa emissora que apareceu hoje, falando que condena veementemente o racismo, tem trabalhado para manter o Brasil racista nos últimos anos da nossa história. É por causa dessa emissora que a gente tem essa cultura em que a criança negra lá da favela tem que morrer trabalhando no tráfico de drogas. É por causa dessa emissora que a gente tem a cultura de que a universidade não é feita para negro. É por causa dessa emissora que quando você sai de casa e você encontra com um negro, você tem aquele frio na barriga e acha que vai ser assaltado. E é por causa dessa emissora que muitos negros nem tentam uma vida diferente. Eles ficam no submundo
das drogas e da criminalidade, porque durante a vida inteira eles viram a raça deles servir só para criminalidade na dramaturgia que é exibida pela Rede Globo. Então não caia nessa bobeirinha de que ela abomina veementemente e afasta uma pessoa que foi, digamos que talvez inocente, de falar uma coisa e ser gravado. A diferença daquele jornalista que foi gravado é só que ele foi gravado. Só isso. Porque ele representa de uma forma muito clara o interesse dos donos da Rede Globo e o interesse dos patrocinadores da Rede Globo, que são 100% racistas. Então, eu gostaria de conversar com vocês agora, eu gostaria de pedir sua participação, a Jennifer está ali, colhendo as participações como sempre, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto hoje, afinal de contas o assunto está em pauta, é uma coisa que estava agarrada na garganta e há muito tempo eu tenho vontade de falar. Nós somos uma sociedade extremamente racista. Fala comigo, Jennifer. Vou falar alto. Oi, Estopa, Luiz. Oi, Estopa, o problema, além dos que você cita, é maior. Crianças negras não têm modelos para espelho na grande televisiva. São pouquíssimos os jornalistas, apresentadores, plateia na frente dos programas. Não temos brinquedos que representem crianças negras. Pouquíssimos heróis negros em desenhos animados, na publicidade que atinge todas. Olha que interessante. Eu gostaria, inclusive, qual que é o nome dele? Professor Luiz? Deve ser professor Luiz. Professor Luiz, eu gostaria, inclusive, de complementar o que você está falando. Não que eu seja contra o futebol. É tudo questão de estatística. Se você prestar atenção, qual que é o destino de sucesso que é oferecido pela mídia brasileira para uma criança negra? É o campo de futebol. Não que o campo de futebol não dê um sucesso para algumas pessoas, mas a realidade é que o risco de tentar e não conseguir ser um craque de futebol é tão grande que dessa forma eles conseguem manter os negros sempre no sonho de serem grandes jogadores de futebol. Quando você vai, por exemplo, num bairro mais desenvolvido, de pessoas brancas, o desespero deles lá é pagar os estudos dos filhos, né? Colocarem os filhos nas escolas e já começam a planejar desde os 6 anos de idade dos filhos como que eles vão pagar, por exemplo, uma faculdade. Quando você vai numa favela, as crianças negras elas são matriculadas em escolinhas de futebol e ali a cada, sei lá, 50 mil crianças, uma realmente vira jogador de futebol. E o que acontece com o resto? O que acontece com o resto é muito simples, gente, porque elas dedicaram a vida inteira ao futebol e não obtiveram êxito em se transformarem em grandes jogadores de futebol, elas chegam numa idade de 23, 24, 25 anos, sem nenhum tipo de estudo formal, e o Brasil, que é um país que não valoriza a prática, é um país que não valoriza o trabalho manual, vai passar a pagar para essas crianças que poderiam ter se transformado em potências intelectuais e estarem trabalhando, por exemplo, em indústrias e universidades, o Brasil vai pagar para essas crianças que agora se transformaram adolescentes sem qualificação um salário mínimo. É exatamente isso que eles querem. Eles querem criar na cabeça das crianças negras a ideia de que o negro nasceu para fazer sucesso, para brilhar dentro de um campo de futebol. Dessa forma eles conseguem colocar todas as crianças com o passado estudantil destruído por um sonho relacionado ao futebol. Não que eu seja contra o futebol, mas nós precisamos entender que existem iscas exatamente para desviar a atenção. Se a gente parar para pensar, o rico não vê o Brasil como uma sociedade em que ele possa desfrutar do crescimento social. A grande realidade é que o que eles querem é estarem no topo da cadeia alimentar e terem um monte de serviçais. Já o negro, se afastando das realidades que realmente garantem um futuro, como por exemplo uma universidade, e ficando sonhando com essa ideia de futebol, para os milionários vai ser muito conveniente, porque no futuro vão ser várias pessoas disponíveis para o mercado de trabalho, ou para trabalhar numa lavoura, ou para trabalhar como servente de pedreiro, seja lá o que for, mas mantendo o status quo. A sociedade perde, porque são pessoas inteligentes que poderiam estar transformando o Brasil em um país completamente potência intelectual. Mas quem está lá no topo e não precisa de crescimento, esses desfrutam de uma sociedade escravocrata. Muito obrigado por sua participação. Ela até ajuda a complementar esse ponto que é muito importante. Nós não temos heróis negros, nós não temos exemplos negros. E no Brasil, quando você fala, por exemplo, do Nelson Mandela,
há quem diga que ele foi um terrorista, porque ele lutou contra o racismo, lutou contra o apartheid na África. Isso é uma vergonha que, infelizmente, vai se propagando na sociedade brasileira. E um dos grandes culpados, com certeza, é quem tem o poder da comunicação com o público, que é a própria Rede Globo, que fala que não é racista. Bom, já trabalhei como atriz e sempre ouvi que negros, tem um espaço, né, reservado para serem serventes, como você falou, e sempre ouvi que negros não são bons atores, que eles têm que provar que eles são melhores do que os outros. Olha que interessante, a Jennifer fez uma complementação aqui, ela trabalhou como atriz de teatro, e os negros, assim, o que se conversa a respeito dos negros por detrás, né, das cortinas, é que os negros não são bons atores, eles sempre precisam ocupar os papéis de servente, os papéis pesados, digamos assim, de sub-ser humano, não desqualificando nenhum tipo de serviço, lógico, mas só dando uma ideia do que é que se pretende realmente para uma classe. Eu acho assim, tanto branco quanto negro, ele é representado por todos os tipos de pessoa. O detalhe é o seguinte, a mídia apresenta o branco como uma potência intelectual melhor que o negro, e a mídia apresenta o negro como um problema social, um criminoso ou um subemprego. Aí que está o grande problema dessa empresa que lançou uma nota falando que é totalmente contra o racismo, totalmente contra o preconceito racial. E, gente, qual que é o resultado social desse tipo de coisa? Olha, a perpetuação do status, que eu acabei de falar, vai mantendo sempre esse ciclo perpétuo da criança nasce numa casa como negra, ela vai crescer pensando que ela nunca vai servir para nada, porque é isso que ela vê na televisão. Uma mãe tem um filho, quando a mãe é negra, ela já vira pro menino e fala, ô menino, não sonha com isso não, isso é coisa de branco. E nesse sentido, sempre o negro se prepara para o pouco ou nem se prepara, porque desde criança ele já é pela mídia convencido de que ele é um grande derrotado. E isso que a Jennifer falou é muito pertinente. Os negros são muito mais cobrados. Por mais que eles sejam eficientes, eles sempre precisam apresentar um patamar muito acima da média para conseguirem serem respeitados. E é nesse sentido que eu falo, até você pode ser negro, acaba cobrando mais um irmão negro do que você cobraria um branco, tão somente porque a sociedade conseguiu te convencer através de falsos paladinos da justiça, como essa Rede Globo que se diz que não é racista, de que o negro é pior. Isso é uma coisa que é impregnada na cabeça de todos. Não adianta as pessoas tentarem fugir disso, porque isso é uma construção social que vem ao longo de muitos anos sendo perpetuada, tá, gente? Não culpem a sociedade por isso. Culpem quem controla os veículos de comunicação. São os veículos de comunicação que fazem isso. E não pensem que é não intencional. Isso é intencional e é feito para beneficiar determinadas classes que querem que isso continue. Várias pessoas estão falando que a Globo está pegando fogo, que o Projac está pegando fogo. Enfim, com certeza lá está tendo uma discussão muito séria sobre isso, principalmente sobre selecionarem atores e artistas. Agora, deixa eu só complementar que isso daqui não é uma coisa que a gente vive só no Brasil, a gente vive no Chile, a gente vive no México, na Bolívia. Tanto que eu vejo as séries, né, e você fala, só tem gente loura, branca e bonita. E aqui tá uma pergunta interessante do Lívio. Ele fala assim, cara, tu falou praticamente sobre a escolaridade baixa. E agora, com a reforma trabalhista, como os negros sem capacitação vão sobreviver nesse país? Então, é uma pergunta até interessante, né? O que acontece? Agora, com essa reforma trabalhista, acontece uma liberação da escravidão. Por mais que exista essa questão aí de ainda continua existindo um salário mínimo. Tudo bem, existe o salário mínimo, mas existe a possibilidade de contratação por hora. Então você imagina que antes o patrão ia contratar, por exemplo, uma pessoa para fazer um serviço pesado por 8 horas por dia. Essa pessoa ia trabalhar 8 horas por dia. Durante essas 8 horas, digamos que ela trabalhava realmente mão na massa 6 horas. Agora é diferente, porque agora o patrão vai chantagear o cara, então eles vão começar a competir entre si, vão começar a trabalhar menos horas e vai ficar naquela, olha, fulano de tal rende só 4 horas, então a gente precisa chamar o outro para trabalhar as outras 4 horas. Isso vai criar uma disputa entre funcionários tão grande, que vai levar, digamos que, a muita produtividade e pouca qualidade de vida. Então aí que a gente precisa pensar, para que lado que a gente está direcionando o Brasil? Para o lado em que o ser humano tem valor
ou para o lado em que só a produtividade tem valor? Aí eu pergunto para você, se nossos trabalhadores ganham pouco, né, começam a trabalhar muito e ganhar pouco, eles não têm dinheiro, essa produtividade vai ser consumida aonde? Então, respondendo o que você perguntou, o negro agora, ele vira efetivamente um escravo, só que com menos direitos do que ele tinha antes da liberação, da libertação dos escravos, né? Porque antes, pelo menos, ele tinha direito à comida. Agora, a gente não sabe mais se o negro vai conseguir ter condição de comer e morar com esse novo sistema que vai pagar por horas, vai pagar uma quantidade muito menor. Eu acho que, sinceramente, a gente, em termos de qualidade de vida, talvez a gente retroaja para antes da Lei Áurea. Estão falando que a Rede Globo está tendo incêndio dentro do Projac agora mesmo. Está tendo um incêndio de pegar fogo? Que não é no sentido literal. Que não é no sentido... É no sentido literal. Olha, gente, sobre o incêndio eu já vou... Incêndio, de verdade! Sobre o incêndio, eu já vou antecipar para vocês as notícias que vão vir amanhã, tá? MST bota fogo na Globo. Porque agora qualquer coisa que acontece, caiu um meteoro, MST manda jogar meteoro em cima da casa do homem trabalhador, da pessoa de bem. Pessoas de bem são assassinadas pelo MST com bomba nuclear. Tudo que acontecer no Brasil hoje, que saiu um pouquinho do padrão, vai ser MST. Mas eu acredito que esse incêndio da Globo não tenha muita relação. Olha, eu desconfio tanto da Globo, que se a Globo tiver pegado fogo, eu acredito que foi eles que colocaram fogo, sinceramente. Tem gente falando aqui que eu não acredito, queima de arquivo. Eu não acredito de jeito nenhum em nada que venha da Globo. Pra chamar a atenção, gente, mais uma cena, talvez. Eu gostaria de compartilhar com vocês 2 experiências pessoais que eu tive. Uma delas aconteceu há uns 2 meses atrás, quando eu cheguei no prédio onde eu moro hoje, e o porteiro, que é da minha cor, olhou para mim e falou assim, eu entreguei o papel para ele e falei assim, eu vou morar aqui, eu queria que você me entregasse a chave. O porteiro, que é da minha cor, olhou para mim e falou assim, você morando aqui? Eu pensei, por que eu não posso morar aí? Eu fui tentar entender, né? Aí daí a pouquinho eu perguntei, sim, dá uma olhada aqui. Ele olhou o papel, entregou para mim e falou assim, esse andar que você está falando que você vai morar já está ocupado. Como assim estava ocupado? O cara olhou para mim, por eu não ser branco, e já teve como garantia de que eu estava mentindo e que eu estava tentando invadir o apartamento, que eu me mudei em São Paulo. Então, assim, o racismo não é uma coisa só do branco. O racismo é uma coisa da sociedade. Esse porteiro desse prédio onde eu moro hoje, ele não acreditou que eu estava indo morar lá porque eu sou não branco. Então, digamos que aquele ditado que a gente sempre escuta de brincadeirinha, que escapou de branco é preto, ele funciona muito bem no Brasil, funciona muito bem ao redor do mundo, e por mais que a gente tente lutar contra isso, a gente só vai conseguir realmente fazer esse tipo de cultura sair da cabeça, de descultura, sair da cabeça do brasileiro, da sociedade brasileira, quando todo mundo entender que quem estimula esse tipo de cultura é a própria Rede Globo. Quem estimula esse tipo de cultura são os veículos de comunicação. Eu vou falar minha segunda experiência que aconteceu na minha cidade, que é em Ponte Nova, Minas Gerais. Eu tenho um sonho de trabalhar na área de televisão há muito tempo mesmo, e eu fui procurar a televisão local de Ponte Nova, que é a TV Educar. O cara que controlava a TV Educar na época era um tal de Jorginho. Eu mostrei para ele o projeto, o que eu gostaria de fazer. Na época era um programa ligado à cultura, ligado à música. Ele olhou para minha cara e falou assim, cara, televisão não funciona com pessoa igual você. Televisão tem que ser com uma menina bonitinha, loirinha. Então, tipo, nessa TV Educar, durante muito tempo, pelo menos enquanto o Jorginho estava lá, nunca entrou uma pessoa que não fosse branca, padrão inglês, padrão italiano. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite é que não caiam nessa bobeira de que o racismo é uma coisa isolada. O racismo é uma coisa que está na nossa sociedade, todos nós somos, em algum grau, racistas, e por mais que a gente lute contra o racismo foi tão impregnado na cabeça da gente ao longo de todos esses anos que o racismo faz parte da nossa cultura, da nossa vida, e um dos maiores culpados pelo Brasil ser racista é a Rede Globo. Então, não caiam nesse papinho fútil de que a Rede Globo abomina o racismo. A Rede Globo produz o racismo. A Rede Globo trabalha pela produção e construção da sociedade racista que gera benefícios para os branquinhos lourinhos
e escraviza os negros. Mais algum comentário aí, Jennifer, para eu poder despedir do pessoal? A Rede Globo pegou fogo, foi um barracão em Curicica e já foi controlado. Agora às 21h22 foi controlado fogo, os bombeiros já foram, já apagou. O Jornal do Estopa já está sendo resolvido. Então, gente, trazendo as notícias agora do momento, gostaria de falar com vocês que o problema do fogo na Rede Globo já foi resolvido. E ninguém morreu, ninguém ficou ferido. Ninguém morreu, ninguém ficou ferido. Não precisem se preocupar. E ainda não sabemos se o MST, quando tem terrorismo é assim, né? O MST ainda não assumiu o atentado, né? Agora no Brasil tem que ser assim, né? Estamos esperando o comunicado do MST assumindo o atentado. Mais ou menos assim. Gente, boa noite, vocês que tiveram paciência para estarem aqui comigo até esse momento. Esses dias eu estou um pouco distante do 247, eu não consegui fazer o cafeína porque eu estou na semana de provas. Eu estou aqui na casa da minha sogra, aqui no Belo Horizonte, mas eu não poderia deixar de conversar com vocês sobre esse assunto que está entalado na garganta há muito tempo. Muito obrigado e até mais.